O Lula oferece alguma credibilidade hoje? Então, só a notícia de que ele ficaria afastado, de que estava enfermo, ou que possivelmente poderia acontecer algo mais grave com ele, a economia, qual foi o prognóstico econômico? Positivo 60, a economia que dá sinais de desaceleração, diz o Conselho da FEComércio São Paulo. Só agora, uma análise da conjuntura divulgada nesta quarta pelo Conselho Superior de Economia, Sociologia e Política da FEComércio afirma que a economia brasileira já apresenta sinais claros de desaceleração após um 2024 marcado por desempenho positivo. O setor da indústria, embora tenha crescido 3,1% no ano passado, está em queda há 3 meses, em uma retração que soma 1,2%. Na área de serviços, a queda acumulada nos 2 últimos meses de 24 foi de 1,9%, enquanto o comércio ampliado registrou diminuição de 2,7% no mesmo período. É, na verdade, a realidade de Lula chegando no Brasil na economia, né? Porque por muito tempo, por 2 anos praticamente, 1 ano e meio, o governo Lula viveu ainda das consequências dos frutos de um governo com Paulo Guedes no comando da economia. Só que uma hora a conta chega e chegou, né? A FEComércio dizendo que a economia brasileira enfrenta uma desaceleração. Vou ler para você o trecho aqui do Antônio Lanzana, o presidente desse Conselho de Economia. Abre aspas, a economia brasileira está às vésperas de enfrentar uma combinação complexa de desaceleração da atividade econômica e inflação elevada. Fecha aspas, disse. Vou repetir. Desaceleração da atividade econômica e inflação elevada. Tá aí, meu querido. Notícia de hoje cedo para você começar a sua quinta-feira, véspera de carnaval. São 8 horas e 24 minutos. O mercado está projetando o PIB para esse ano de 2,01%. Abaixo do esperado, muitas empresas indo embora, inflação subindo, crise, arrecadação negativa do governo federal, aumento de impostos, aumento da base monetária, mais impressão de moeda, são as receitas, é a receita para o caos, para o bolo do caos que está no forno deste governo Lula. Vanessa Moreira. Sem dúvida, e a gente tem que começar a ficar atento, porque esses índices, se eles estão projetando índices que não são satisfatórios, pode ter certeza que a realidade ainda é muito pior do que os índices apresentados, sempre, né? Existe uma tentativa constante do governo de maquiar, né, Timóteo? A gente sabe disso. Então, é a realidade. Eu, de fato, vejo essa desaceleração na prática acontecendo já. As pessoas já estão muito insatisfeitas e não tem como pensar que a gente vai ter êxito econômico nos próximos 2 anos com o governo Lula, nas medidas que o governo Lula, com as medidas que o governo Lula vem tomando. Isso já era uma previsão, Timóteo. Isso não é algo inusitado que está acontecendo. Para os mais, digamos assim, alienados, e essa é a palavra que eu vou usar, existe uma negação da questão ideológica, uma negação completa do propósito para o qual o governo Lula entrou no Brasil, e essas pessoas ainda nutrem esperança de que isso, de alguma forma, venha a ser controlado. Com o Lula no poder ainda, porque acham que ele vai perder popularidade, que ele não vai conseguir se candidatar no próximo ano, caso a economia entre em derrocada. Ainda existe essa cultura Faria Limer, que é implementada na cabeça das pessoas, porque as pessoas elas entendem mérito por outros motivos que não os motivos ideológicos. Mas se você analisar com bastante ceticismo toda a trajetória de poder e tudo que é elaborado pelos comunistas, principalmente no projeto de América Latina, você consegue entender que isso é muito além de uma simples burrice e má administração. Isso é parte de uma situação concreta dentro do plano do Foro de São Paulo.
Então, isso ainda desanima muito mais aqueles que querem enxergar o que de fato está acontecendo. O que temos em curso aí é algo a todo vapor para, de fato, destruir a economia do Brasil. Tem como reverter isso? Tem. Mas seria necessário abalar as estruturas atuais, com o impeachment, por exemplo. E mesmo com o impeachment, na economia você fala. Não, eu estou falando economia. Com o impeachment, por exemplo, diante da situação que chegamos, né, onde todo o processo de avanço do conservadorismo no poder, todo o processo de direita real ocupando espaço no Brasil foi jogado na lata do lixo, esse momento a gente tem que pensar em sobrevivência. E pensar em impeachment do Lula é uma sobrevivência para o povo brasileiro. E o mercado, Vanessa, ele funciona de acordo com a credibilidade, de acordo com as notícias. Lembra que quando o Lula, no final do ano passado, foi internado, o que nós vimos? Ibovespa subindo, o dólar caindo. Estou dizendo aqui de fato, esse corte, inclusive, dessa minha fala, viralizou nas redes e vários petistas ficaram revoltados comigo, pedindo, inclusive, minha morte. Imagine. Mas eu não estava desejando que o Lula morresse. Eu estava falando da reação do mercado, que age de acordo com a credibilidade do sistema político brasileiro. O Lula oferece alguma credibilidade hoje? Então, só a notícia de que ele ficaria afastado, de que estava enfermo, ou que possivelmente poderia acontecer algo mais grave com ele, a economia, qual foi o prognóstico econômico? Positivo. Então, se o Alckmin assumir a presidência, eu vou dizer para você, ele, no início, não precisa tomar nenhuma iniciativa. Porque logo de início, o mercado já vai reagir de maneira positiva. Só, estou dizendo do ponto de vista econômico, viu? Entenda, porque eu não defendo o Alckmin, é um outro socialista, você já sabe. Mas o Lula, para o mercado, tem uma imagem completamente tenebrosa, gente. Isso é fato. Reage dessa forma, com notícia. A gente está vendo o que está acontecendo com o Bitcoin. Queda desde ontem, né? Deu uma subida, subiu acho que 2%, estava 82 mil, chegou ontem 82 mil dólares, estava 105 mil dólares em novembro, dezembro do ano passado. Mas caiu por quê? Por causa da invasão do Grupo Lazarus, um grupo hacker da Coreia do Norte, que roubou bilhões de dólares da Bybit, uma exchange, mas roubou o Ethereum, uma outra cripto, uma altcoin que não tem nada a ver com o Bitcoin, mas é o mercado, é a notícia, é a imagem, é a credibilidade. Derruba também o preço do Bitcoin. O que tem a ver o Ethereum com o Bitcoin? Absolutamente nada. Inclusive, digo para todo mundo, não compre Ethereum. Tem um dono, Ethereum é centralizado. Agora, por causa... criptomoeda, cai também a mesma coisa. Você fala que o Lula vai deixar a presidência, Alckmin vai assumir. Precisa de alguma medida inicial? Nem precisa. O mercado reagirá de maneira positiva. Isso é fato, é assim que funciona. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.